Neste friozinho, nós estamos com grande, imensa satisfação abrindo mais um episódio do nosso Cappuccino Cast, que hoje tem como título Francisco nas Chagas de Cristo. Como assim, Frei? Eu não sei se você está sabendo, mas neste ano de 2024, nós franciscanos celebramos os 800 anos dos estigmas de São Francisco. Hoje você vai saber um pouquinho mais sobre isso. Não somente comigo, é claro, mas com um convidado mega super especial, que já já ele vai se apresentar. Mas antes eu quero te agradecer por você mais uma vez estar aqui conectado comigo nesta segunda temporada. Por isso, já se ajeite, já se prepare, porque mais uma vez o Cappuccino Cast traz elementos do franciscanismo, valores de São Francisco que servem para edificar a nossa vida cristã. Diretamente dos estúdios da Rádio Evangelizar para a sua casa, para o mundo, nós estamos com mais um episódio do nosso Cappuccino Cast. E hoje, então, quero acolher. Olha como que é interessante, estamos à distância, mas a tecnologia nos aproxima. O Frei está lá em São Paulo, mas não, está aqui também comigo em Curitiba. Com grande alegria eu te acolho. Frei Ricardo, seja muito bem-vindo ao Cappuccino Cast, paz e bem. Paz e bem, Frei Davi. É uma alegria estar aqui com o senhor. Tudo bem. Frei Ricardo, então o senhor está falando de onde mesmo? Eu estou falando de Taubaté, interior de São Paulo, próximo a Aparecida. Próximo à Aparecida. Frei, então conte um pouquinho para nós quem é o Ricardo. Mas pode dizer o nome completo, a família, vamos lá. Bom, eu sou o Frei Ricardo, meu sobrenome é Aparecido Rodrigues, sou paranaense, mas pertenço à província de São Paulo. Sou capuchinho dessa província. Atualmente eu moro em Taubaté, onde eu desenvolvo meu trabalho como formador dos jovens frades, os pós-noviços. Muito bem. E o senhor é filho único ou tem mais irmãos? Não, somos em três filhos. Tenho mais um irmão e uma irmã. E o senhor então Todos moram no Paraná. fez uma especialização aí na sua vida capuchinha. Sim. Bom, eu sou bacharel em teologia e também fiz uma especialização em liturgia e, por último, eu fiz um mestrado em teologia espiritual na Universidade Antoniano, em Roma. Foi de que ano? Foi do ano de 2016 a 2020. Ah, bem recente então. O senhor está muito mais É recente, atualizado sim. aí na questão dos escritos franciscanos. Sim, estamos com algumas descobertas recentes, bem frescas na cabeça e no coração. Show, show. Ô Frei, mas conta para nós aí. O senhor entrou para ser um Frei já pensando nessa questão de se aprofundar na espiritualidade de São Francisco? Malemar você conhecia São Francisco quando decidiu entrar na Ordem Capuchinha? Sim, Malemar conheci São Francisco. Eu estava num processo de discernimento vocacional e, num determinado período, eu tinha conhecido as oficinas de oração do Frei Inácio Larrañaga, né? Era oficinista. E no processo de discernimento vocacional, passou pela minha cidade os capuchinhos, né? E eu conheci os capuchinhos, ouvi falar um pouco de Francisco de Assis e me senti cativado pela simplicidade, pela jovialidade, pelo jeito de rezar. E então, morava aqui no interior de São Paulo, eu fui fazer os encontros vocacionais e optei por entrar para a vida capuchinha aqui no estado de São Paulo. E aí, então, comecei um processo formativo, né? A nossa formação interna,
nos primeiros contatos com os escritos de Francisco, Clara de Assis, um pouco de contato com a nossa tradição capuchinha, e assim foi amadurecendo o meu processo, digamos assim, o processo intelectual dentro da formação capuchinha. E estudar um pouco da espiritualidade franciscana, aprofundar-me nos escritos de Francisco, foi uma necessidade pessoal, questão de identidade, né? Descobrir como que é esse ser capuchinho, quais são os traços da nossa espiritualidade, quais são as marcas que nós trazemos, e depois, consequentemente, acabou sendo uma necessidade também, assim, para dentro do serviço que eu iria servir a fazer a minha província, que era o serviço de formador. Fui lá e estudei um pouco mais sobre São Francisco, seus escritos, né? E foi muito bom o curso, valeu a pena? Sim, é um curso ótimo, muito bom. A gente tem um contato com as fontes primárias do franciscanismo, o método de pesquisa, encontrar-se com grandes estudiosos do mundo todo, ali em Roma, e também outros lugares que a gente tem oportunidade, né? Tanto Grécio, fiz vários congressos franciscanos ali, também Assis, no interior, na região de Veneza também tive essa oportunidade de fazer alguns estudos. Então, é um curso muito bom, muito enriquecedor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos acompanhando já percebeu o nível do nosso convidado aqui. O rapazinho, o nosso confrade, sabe muito. E queremos que ele compartilhe conosco, então, este conhecimento que ele passou durante uma semana para os nossos formandos da província do Paraná e Santa Catarina, província São Lourenço de Brindes, e que hoje ele também irá trazer aqui para nós. Por que, Frei, esses 800 anos estão sendo tão bem celebrados em toda a ordem, em todo o mundo? É porque essas datas fechadas, elas nos levam a um momento celebrativo, né? Então, dentro dessa dimensão litúrgica, a gente faz memória daqueles elementos que marcaram a nossa vida e que nos provoca a dar um novo passo. Então, nós estamos celebrando aí os 800 anos de algumas chaves na vida de Francisco de Assis. O ano passado celebramos o tempo do presépio e a elaboração da regra, e este ano nós estamos aprofundando a experiência mística dele com a cruz, que são os estigmas, né? Isso é muito proveitoso porque nos faz, como frades menores, como amigos de São Francisco, como irmãos da UFS, como pessoas que admiram esse homem de Assis, a voltarmos para o ponto original que o fez ser digamos assim, uma evolução no mundo, né? Então é um momento muito, muito bonito e muito profundo para todos nós. Perfeito. Então, fazendo as contas aí na nossa matemática, foi em 1224 que ele recebeu os estigmas. Exatamente. Nós temos isso datado, documentado por escrito. Temos um escrito daquele período que nos diz que 2 anos antes de sua morte, ele morreu em 1226, em 1224, ele recebeu os estigmas de Cristo em seu corpo. E Francisco era um privilegiado para receber isso aí? Como é que é? Podemos dizer assim que Francisco era um buscador do Evangelho. Era um homem que tinha como meta viver o Evangelho na sua radicalidade. Então, o momento em que ele recebe as chagas não é um momento separado da sua vida, mas está numa dinâmica dessa busca de configurar-se a Jesus Cristo. E podemos dizer assim que o momento em que ele recebe os estigmas não é o momento mais bonito da sua vida, talvez seja o momento mais difícil. Então, já vamos chegar nesse ponto aí. Mas antes, Frei, temos algumas pessoas que não leram os escritos franciscanos. Então, em poucas palavras, diga para nós como que São Francisco recebeu os estigmas.
Nós temos um testemunho que é um testemunho de Frei Leão, que seria que foi escrito pelas suas próprias mãos. Ele diz que Francisco, 2 anos antes de sua morte, ele sobe para o Monte Alverne para fazer uma quaresma extralitúrgica, que é em honra à Virgem Maria e ao São Miguel Arcanjo. E ele estava nesse monte em oração profunda e também num momento de muita comoção interna, de dificuldades que ele estava vivendo, digamos assim, uma crise interna. E num dado momento de intenção, intensificação dessa oração, a mão do Senhor pesou-se sobre ele. Apareceu um serafim que conversou com ele, disse-lhe algumas coisas e, por fim, o santo, sem entender bem aquele olhar que o olhava com amor e aquelas palavras que vinham até o seu coração, de repente ele viu surgir no seu corpo as marcas do crucificado. E interessante que o texto diz que esse serafim, ele também era o próprio crucificado que trazia em si as chagas. Olha que Este é o relato interessante. que nós Então, o temos Serafim até conversou que com Frei São Leão nos Francisco. deixou por escrito, e depois Tomás de Celano vai retomar essa história na sua primeira biografia. E tem algum registro do que o Serafim possa ter falado com Francisco, ou podemos intuir? Não, digamos assim que Francisco era muito discreto. As fontes vão dizer isso, que o Francisco era muito discreto sobre isso. Ele não deixa escrito o que foi falado. Aliás, nem as chagas ele queria mostrar, né? Mas nós, assim, de imediato, digamos assim, qual que é a primeira fonte que nos fala desse momento? De imediato nós temos um texto que foi escrito pelo próprio Francisco, que chama-se Louvores ao Deus Altíssimo. E esse texto, Louvores ao Deus Altíssimo, não é um texto de pedidos, não é um texto de súplica, mas é um texto que só vai dizendo adjetivos de quem é Deus. Deus é o Altíssimo, é o que faz maravilhas, é o grande, é o Rei onipotente, é bondade, é acolhida, é alegria, é sustento. Então, esse é o primeiro texto que nós temos, o primeiro documento, né, que nos diz que é isso que Francisco contemplou. Né? Um Deus que é totalmente amor e totalmente entrega. Entendi. E Frei, você disse uma coisa interessante. Depois que Francisco recebeu os estigmas lá no Monte Alverne, ele buscou esconder. Ele não ficou se mostrando. Isso, ele não ficou se mostrando. Os geógrafos trazem umas histórias interessantes, né? Que ele tentava ocultar com o hábito e também com o hábito, com um pouco mais de dificuldade, tentava ocultar os pés. Então ele não mostrava, mas alguns irmãos percebiam. Interessante não ser um relato de Tomás de Celano, que diz que Francisco, no momento ápice da sua oração, já configurado a Jesus Cristo, um dos irmãos vislumbrou a ferida. E o irmão se aproximou e disse: Querido pai, o que é isso que tem no seu corpo? E São Francisco se olha para ele, volta-se para ele e responde: Meta-se na tua vida. É interessante, Olha né? Porque assim, só, mostra hein? um místico que não é santo de gesso, é um homem, né? Mas isso tudo para manter a discrição. Mas os relatos geográficos vai nos dizer que alguns irmãos viram isso no corpo dele enquanto ele estava vivo. E depois de morto, né, uma vez que o cadáver não tem mais vontade própria, eles viram as chagas no seu corpo. Foi dentro da quaresma de São Miguel que ele recebeu os estigmas.
Exatamente, na Quaresma de São Miguel. O Frei Leão escreve que foi entre a festa da Assunção e a festa de São Miguel Arcanjo. Então, nós temos essa informação que, historicamente, isso se deu. Ele subiu para fazer essa quaresma entre 15 de agosto e 29 de setembro. E Ele só para fazer uma quaresma em honra a Virgem Maria e São Miguel Arcanjo. existe um dia específico que ele recebeu os estigmas ou não? Se fala que foi próximo à festa da exaltação da Santa Cruz. Então, próximo dia 14 de setembro. E, sobretudo, quem vai dizer um pouco, quem vai trazer essa data um pouco mais específica para nós é São Boaventura. O Frei Leão não deixa isso claro. Ele só fala que foi nesse período. Frei Leão era como um secretário de São Francisco. É secretário, um amigo muito próximo de São Francisco. Tanto que São Francisco, quando ele sobe para o Monte Alverne, ele sobe, não queria ter frade junto dele. E sobe somente Frei Leão, que vai subir com ele. Era um secretário que tomava nota daquilo que São Francisco falava. E ele estava junto com São Francisco, né? Eram muito, muito amigos. E Leão também tinha uma personalidade um pouco mais carente, né? Então ele tinha necessidade de ficar bem próximo de São Francisco. Que legal. E vamos aproveitar já os seus estudos. O Frei Leão, ele era um homem simples, era um homem letrado, ele tinha alguma profissão antes de ser frei? Nós temos notícia que ele provavelmente era um frade presbítero, né? Que vai se encantar pelo estilo de vida de Francisco e vai tornar-se muito próximo de Francisco. Vai ser um dos primeiros companheiros de Francisco. Já era presbítero, mas se faz frade menor. E fazendo uma pergunta, né, de frade mesmo aqui, e aquele frei iluminado, é o mesmo Leão ou não? É outro? É um outro. Não saberia ele dizer assim bem quem que é, eu não teria uma pesquisa sobre ele, né? Mas é um outro personagem. Tá, então tá bom, vamos deixar o Frei Iluminado de lado, vamos ali continuar com o nosso Frei Leão. E Frei Ricardo, diga para mim o seguinte, talvez o momento mais difícil da vida de Francisco foi quando recebeu os estigmas. Mas não é uma grande graça dele, dado que, se não me falha a memória, ele é o primeiro santo da igreja a ter os estigmas? Sim, a gente pode entender como uma grande graça, né? Mas quando eu falava que era um dos momentos mais difíceis, é porque quando Francisco começa o seu processo vocacional e seu processo de conversão, digamos assim, ele faz um encontro com os leprosos, né? Isso ele vai relatando no seu testamento. Ele encontra-se com os leprosos, depois ele se encontra com o crucifixo de São Damião, depois vêm os irmãos até ele e o próprio Altíssimo revela que ele iria viver segundo a forma do Santo Evangelho. Até aí parece que a vida de Francisco está resolvida. Mas com o passar do tempo, com o crescimento da ordem, vamos ter assim um número muito grande, né, de 5 mil a 10 mil a 20 mil homens entrando, vai surgindo algumas necessidades. E também vão entrando pessoas, tanto que eram nobres ou mesmo presbíteros que vão entrando e vão dando outras caras para a intuição de Francisco. E Francisco começa a sentir que um pouco do seu ideal está sendo mudado. Então ele entra numa grande crise de confronto com os irmãos, né, porque ele, por exemplo, alguns privilégios que os irmãos estão buscando, estão recebendo, ele era contra. E depois algumas dificuldades que ele também não conseguia lidar, ele não conseguia, havia algumas necessidades da ordem que estava tendo agora com esse grande número de pessoas que ele não estava conseguindo lidar. Então ele sobe para o Monte Alverne, uma grande crise, ele já renunciou ao cargo de geral. As fontes vai dizer que ele renunciou por humildade, mas foi também por dificuldades de governo, de lidar com essas situações. Então ele sobe ao Monte Alverne para a oração
sim, para um retiro, sim, mas não foi uma oração e um retiro gostoso. Ele sofre com um grande sofrimento interno, né? E há um estudioso, até um capuchinho chamado Pietro Maranesi, que vai dizer assim, que quando Francisco sobe o Alverne, ele está buscando uma resposta para a sua vida para ele não perder o sentido de viver. Então, por isso que a gente diz que é uma grande graça, mas é um dos momentos mais sofridos para Francisco. É a grande crise, né? Será que eu fiz certo? Será que era isso que o Senhor queria de mim? Olha só que interessante. E então nós podemos dizer que nesta crise Francisco estava querendo até abandonar o barco. Tem um autor chamado Jacques Legoff que ele diz que sim, que era possível até que Francisco talvez quisesse deixar o próprio movimento, a própria ordem, né? Ele estava nessa crise. Quais seriam essas distorções do ideal de Francisco? Olha, eu vou pegar tem uma que nós temos informações bem por escrito, porque está bem documentado, que é, por exemplo, ele escreveu vários textos, né? Então temos vários escritos de Francisco, cartas e a regra. Na regra chamada regra não bulada, que é um texto que tem toda a validade evangélica, a intuição de Francisco que está ali, só não tem a bula papal. Francisco diz assim, por exemplo, no capítulo 3: todos os irmãos, clérigos e leigos, rezem o ofício divino e podem ter breviários. Os que não souberem ler, então que rezem os Pai Nossos. Então, para Francisco, isso é uma grande fraternidade, né? Os irmãos, sejam clérigos ou são leigos, todos são frades menores. Em 1223, nós vamos ter a regra bulada, que então vai ser a regra que vai ter a bula do Papa, uma regra um pouco mais canônica. E a regra diz o seguinte: os clérigos rezem o ofício divino e os irmãos leigos rezem os Pai Nossos. Então, veja que uma questão canônica que para Francisco já estava resolvida, ela volta. E vê novamente Francisco, vê que há essa divisão entre os irmãos na fraternidade, irmãos que são clérigos, irmãos que são leigos e que vivem separados. Isso para ele não existia na sua concepção original. Uma que nós temos por exemplo, quando diz assim que eu não quero que os irmãos peçam privilégios algum para Roma, mas que sejam humildes, paróquias somente quando os padres liberarem. E os irmãos começaram a receber alguns privilégios de Roma, no qual eles poderiam pregar aonde eles fossem. Então, se alguém dissesse, olha, você não vai pregar na minha paróquia, ele dizia, mas eu tenho o privilégio papal aqui. Então, isso para Francisco são elementos que começam a mexer com ele, né? E uma outra coisa que nós também temos assim está isso na Carta da Ordem, quando ele diz assim que todos os frades, presbíteros, que se contentem a ter um frade que prestia e os outros concelebrem. E nós temos notícias, já isso documentado, que com Francisco vivo, alguns frades já estavam recebendo o privilégio de carregarem altares portáteis. Então, cada frade tinha sua missa. Então, são elementos que para Francisco começa a mexer com ele, né? E ele não consegue dar resposta a tudo isso. A questão também das vestimentas, ele queria que os frades andassem descalços, os frades, alguns são pedindo calçados, sobretudo para aqueles que estão ali no norte, depois ele está na Itália, os que já estão ali na Suíça, na Alemanha, então são elementos que ele tem que responder e ele não consegue. E Frei Ricardo, existe uma distorção principal que Francisco falou, não, por essa aqui agora eu já não sei mais o que fazer. Eu acho que a dificuldade maior para ele foi justamente essa distinção entre os irmãos, canônica, né? Isso para ele foi mais difícil. É interessante o senhor dizer isso, porque quando Francisco começa todo
não um movimento, mas essa vivência do evangelho é ele por si. Depois que vem os irmãos. Então, realmente, a fraternidade começou a fazer parte do nosso DNA. Sim. Quando o Francisco começa o processo, não tinha intenção de fundar uma ordem. Francisco quer seguir o Evangelho de Jesus Cristo. Depois ele entende que o Senhor lhe deu irmãos. O Senhor lhe deu irmãos, o próprio Senhor lhe revelou que ele deveria viver segundo a forma do Santo Evangelho. E ele diz que ele escreveu, então, algumas palavras simples, foi até o Papa Inocêncio III, que aprovou o estilo de vida. E Francisco entendia assim, que como fraternidade, ele não poderia ser um grupo, por exemplo, um grupo anticlerical. Né? Tentar lembrar que na época de Francisco vai ter esses problemas, que vão ser tidos também ali depois tido como grupos heréticos, né? Não, todos podem conviver, mas juntos. E nós queremos viver o Evangelho. E somos uma fraternidade, somos irmãos. Então a fraternidade, de fato, faz parte do DNA. Né? A dificuldade dele é quando começa a haver a distinção. Né? E em nenhum momento ele nega o ministério ordenado, em nenhum momento ele vai negar a autoridade da igreja, mas ele quer entender, ele entende que todos devem viver como irmãos, e irmãos menores. Ele mesmo não foi padre, nem diácono, não foi do clero. Não foi presbítero. A questão do diaconato é uma discussão em aberto ainda, né? Não temos isso fechado. Há quem diga que não foi ordenado e há quem diga que ele tenha sido ordenado ao menos diácono por questão da pregação, porque depois do concílio de Latrão fica vedado aos pregarem. Né? Então, alguns vão dizer que ele teria sido ordenado diácono, mas isso ainda não é fechada essa questão da pesquisa. Ela é aberta ainda. Mas que ele não foi presbítero, isso é certo. A tonsura não seria essa identificação já de como ele era autorizado a ser pregador? Não seria. Entendi. É interessante o senhor esclarecer isso, porque às vezes a gente escuta que a tonsura era para aqueles que eram os pregadores em nome da igreja. Então agora o senhor diz Sim, que não, que precisava passar por algum rito, alguma coisa ali para ser autorizado. Não, vamos ser assim, que em 1215, quando tem o concílio de Latrão, é vedado aos leigos a pregarem, né? Então, por isso que aí entra em controvérsia, né? Se ele foi diácono ou não, se ele teria recebido a tonsura sem ser diácono, talvez como que a igreja tenha entendido Francisco e o movimento como um momento até de reavivamento da igreja, né? Porque o Papa Inocêncio III, além de ser um grande papa, um grande místico, também ele viu nos frades menores a chance de não deixar a igreja cair, se dividir, né? Então, os franciscanos seria também como que assim um braço do Papa para a unificação da igreja, para a romanização. Então, essas pesquisas, elas dão essas respostas e, ao mesmo tempo, deixam isso em aberto para nós, né? E pelo que nós sabemos, Francisco realizava anualmente 4 quaresmas. Era propriamente para resolver as crises internas ou era por questão de devoção? Não, Francisco era um homem de oração, né? Um homem de profunda oração. E assim, um homem assim que tinha toda a dimensão do serviço, de estar no meio do povo, mas era um homem que, antes de tudo, ele queria estar junto de Deus, né? E se essas diversas quaresmas, e ele ia para os lugares assim mais impensáveis, né? Seja grutas, seja as fendas de rochas, seja alguns buracos. Quando eu estive em Roma,
Aliás, em Assis eu tive uma oportunidade de entrar no mosteiro de São Damião, um lugar onde ninguém entra normalmente, né? Fui entrei ali porque tinha um contato e eles me levaram num buraco onde São Francisco ficou vários dias, aliás, muito tempo, sobretudo no início da caminhada, mas que mostra um pouquinho como que era esse homem na busca de Deus. Então você entra naquele buraco lá, é um buraco assim que ninguém mexeu, ninguém fez igreja. É um buraco que é totalmente escuro. Francisco se recolhia para estar junto de Deus. Então, assim, de fato, ele fazia essas 4 quaresmas e justamente por essa experiência de estar dentro de Deus, né? Ser configurado a Deus. A Quaresma de São Miguel, essa que nós estamos falando, e da Virgem Maria, foi ele quem criou ou já existia? Já existia devoção a São Miguel naquele período, era muito forte. Nós vamos ver 2 textos de Francisco, aliás, esse texto que fala sobre a Quaresma, e a gente também tem uma antífona que ele escreve, né, que fala justamente da Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo, que era uma devoção comum na época. A gente tem que lembrar que Francisco é um homem que está dentro de um contexto eclesiológico. Então, ele vivenciava bem a questão da espiritualidade da igreja da época, algumas de suas devoções. Foi a partir dos franciscanos que essa devoção começou a ser difundida. Ah, sim, toma força, né, com os frades, né, vai tomando força junto com eles, sim. Porque eles começam a levar para frente isso, né? Não sei se eu seria ousado em dizer isso, mas é a resposta para a crise de Francisco? O que o senhor fala? A Os quaresma? estigmas. Ele recebeu os estigmas. Seria a resposta para a sua crise? Digamos que foi o carimbo de Deus para dizer, Francisco, o que você queria no começo era configurar-se a Jesus Cristo. E Jesus Cristo está na cruz, pregado. Aos pés da cruz não tem ninguém, nenhum dos discípulos. Então, no momento de maior abandono, é o momento em que você está configurado a Jesus Cristo. Então, ali Francisco entrou plenamente na lógica do Evangelho. E ele entende que, embora ele tenha valores irrenunciáveis, não tem um único modo de seguir Jesus Cristo. Mas cada irmão deve conhecer, lutar e fazer o seu caminho também, sendo irmão menor. Ele teve uma experiência pessoal única, mas deixar cada um fazer o seu caminho é justamente tornar-se totalmente pobre, sem nada. A ordem não era mais dele, a ordem era de Deus. E ele, naquele momento em que recebe os estigmas e desce do Alverne, ele não é mais o fundador dos frades menores. Ele é um frade que foi o que aconteceu quando ele começou a caminhada. Ser irmão menor. Que coisa mais linda. Ele deixa de ser o fundador dos frades e volta a ser um frade menor. Volta a ser um frade menor. Como foi o desejo inicial lá atrás. Exato. Porque tem todo o contexto, né, de que Francisco nesse período a ordem tinha crescido muito, né? Francisco era tido como o grande fundador, né? Se reconhecia isso. Mas quando ele sobe o Alverne e desce, ele se encontra novamente com o Francisco, irmão menor, né? Eu sou o irmão menor de todos e quero morrer na fraternidade. Então ele desce novamente para junto dos irmãos e morre na fraternidade. Lógico, a gente vai ver que a regra, por exemplo, a regra vem escrita, né, no nome dele. Então,
Quando eu digo assim, deixou de ser fundador, não é que a gente vai dizer, não tem mais, os frades menores não tem mais fundador, mas assim, Francisco não tem mais o cargo, né, de fundador, o cargo do ministro geral. Ele é um frade menor, é um irmão menor entre outros irmãos menores. Né? Se descobre isso, ele recupera isso. Ele é um homem nu, seguindo o Cristo nu agora. Não tem mais o que defender, não tem mais cargo, não tem mais cadeira, não tem mais que defender. Ele é só um irmão sem nada. Ele pediu, Frei, para sentir as mesmas dores de Cristo, é isso mesmo? Olha, quando a gente vai lendo os escritos de Francisco, e tanto nas regras, como na primeira oração dele, que a gente tem um relato que ele rezava: nós os adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui em todas as vossas igrejas, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Isso é uma das orações dele. Mas nós vamos encontrar outros textos, né? Por exemplo, no ofício da paixão, ele escreve assim: pois o Santíssimo Pai do céu, Rei antes dos séculos, enviou do alto o seu Filho dileto e operou a salvação no meio do mundo. O que marca e o que encanta Francisco é esse amor gratuito de Deus. Deus que se entrega totalmente por meio de seu Filho para nos amar. Então, o que Francisco quer não é tanto sentir as dores de Jesus na cruz. Francisco quer amar como Jesus amou, a ponto de chegar até a cruz. É isso que marca essencialmente a espiritualidade de Francisco. Um homem que faz a experiência de sentir-se amado e conhecer um Deus que é totalmente amor gratuito. Um Deus que faz chover sobre bons e maus, que dá a luz do sol para justos e injustos, sem cobrar nada. Então é esse amor profundo que Francisco quer sentir, é esse amor profundo que Francisco quer viver e quer ser configurado nele. E a cruz de Jesus Cristo no Monte do Calvário é o ápice desse amor de Deus. O amor de um Deus que depois fica totalmente na cruz, entregue. E Francisco, quando sobe ao Alverne, também faz essa experiência desse ápice de amor. Francisco não é crucificado na cruz como Jesus, mas Francisco recebe as chagas do amor de Jesus, amar como ele amou. E é interessante que Francisco também contempla que Jesus na cruz, ele não é apenas um abandonado a morrer, mas ele segue a teologia do Evangelho de João. Ele entende que Jesus na cruz foi exaltado pelo amor do Pai, pelo tanto que ele amou. Então, é o mesmo Jesus que está na cruz de São Damião e é o Jesus que está no alto do Monte Alverne, no Serafim alado. Francisco vê ele exaltado. O amor venceu. Que coisa linda, Frei. Muito, muito bonito mesmo. E o senhor tocou num ponto aí, não sei se eu vou ser polêmico agora. Não, vamos deixar polêmica para daqui a pouco. Vamos lá. Frei, como que foi essa crucificação aí que o senhor disse? Ó, ele não foi crucificado na cruz. Aí ele viu lá o serafim, mas teve um abraço, teve raios, teve prego, porque a gente ouve tanta coisa. Eu posso ler um texto das fontes? Por favor. Vou pegar um texto do Celano, porque o do Frei Leão eu já falei, depois a gente pode retomar. O Celano diz assim, a primeira biografia de Celano, 94, diz: 2 anos antes de devolver sua alma ao céu, permanecendo ele no eremitério, que pelo lugar em que estava situado se chama Alverne, viu numa visão divina um homem à semelhança de um serafim que tinha 6 asas.
o qual pairava acima dele, com as mãos estendidas e com os pés unidos, pregado à cruz. Duas asas se elevavam sobre a cabeça, duas se estendiam para voar, duas, enfim, cobriam todo o corpo. E o bem-aventurado servo do Altíssimo, ao ver isto, enchia-se da mais profunda admiração, mas não sabia o que esta visão queria significar. Também rejubilava-se muito e alegrava-se mais intensamente pelo benigno e gracioso olhar com que percebia era olhado pelo serafim, cuja beleza era demasiadamente inestimável, mas embaraçava-o completamente a crucifixão e a crueldade da paixão dele. E assim, ele se levantou, por assim dizer, triste e alegre. E a alegria e a tristeza alternavam-se nele. Pensando solícito o que poderia significar esta visão, e o espírito dele ficava muito ansioso para captar o sentido inteligível dela. E como não percebesse nada dela com inteligência clara, e como a novidade desta visão se apoderasse do coração dele, começaram a aparecer-lhe nas mãos e nos pés os sinais dos cravos, à semelhança do homem crucificado que pouco antes vira acima dele. Esse é o relato que nós temos de Tomás de Celano, que vai aprofundar aquilo que o Frei Leão certamente foi a fonte do Celano. Mas não nos fala de abraço, fala que Francisco se vê contemplado pelo serafim. E ele não consegue entender o que está acontecendo. E ali, Francisco vê ele parado sobre ele, olhando para ele, e é interessante porque nos lembra um pouco a experiência de Francisco na igreja de São Damião, porque o crucifixo também está elevado. E a gente lembrar que o crucifixo de São Damião é um ícone bizantino. E a teologia dos ícones, aí perdoe-me os mais entendidos, mas aquilo que a gente estudou e leu alguma coisa, diz que na teologia do ícone não sou eu que olho para o ícone, mas é o ícone que olha para mim. Então veja que o movimento que Celano traz para nós é semelhante àquele que Francisco vê na igreja, é que o serafim está olhando para ele. E nesse olhar, no qual ele não entende, mas ele é unificado com o Senhor, então começa a aparecer nas suas mãos e no seu corpo e do seu lado as chagas do Senhor. Veja que isso é a construção da geografia para demonstrar para o leitor o que teria acontecido com Francisco naquele monte, sabendo que a única testemunha que nós temos é o Frei Leão, e com o seu escrito que ele deixou para nós. E, nossa, isso esclarece, ilumina muita coisa. E até esse ponto de Francisco estar de frente como Cristo. É interessante porque o texto do Celano diz assim: como não percebesse nada com a inteligência clara. Veja que aí a gente entra na perspectiva da mística, né? Quer dizer, uma inteligência que vai além do racional, mas é a experiência de pessoa com pessoa. Então, uma vez que ele não consegue perceber nada com a inteligência clara, só lhe resta a contemplação dele que olha e dele que se sente olhado, ele que ama e ele que se sente amado. E é nessa relação do eu com o tu que não tem nada o que possuir e nem nada como definir, só resta por fim o que? A unificação, onde eu sou um com Deus e Deus é um comigo. Que daí o Celano vai lançar uma frase que depois Boaventura vai desenvolver tudo isso na sua teologia. Celano diz assim, que
verdadeiro amor de Cristo transforma em sua própria imagem aquele que o amava. O amor de Cristo transforma em sua própria imagem aquele que o amava. Celano vai escrever na segunda biografia, no capítulo 135. Que show. Ô Frei, e agora vamos para polêmica? Vamos lá. Vamos lá. Frei, por que que os estigmas de Francisco permanecem com ele até após a morte, como a gente sabe? E depois nós temos um outro santo estigmatizado, muito querido aqui por toda a obra Evangelizar, que é São Pio de Pietrelcina. Mas os estigmas dele não permanecem. Será teria alguma coisa aí? Não. É polemizar mesmo, né? Olha, eu tenho a biografia oficial do Frei São Pio, muito bonita, de Fernando. Como que é? Fernando d'Ariese, o Ferdinando d'Ariese, uma coisa assim, São Pio X. É o autor, né? Um capuchinho. E ali ele relata justamente essa experiência de São Pio com o crucificado, né? Com o crucifixo, é um outro crucifixo, né? Que está lá em San Giovanni Rotondo. E esse autor, o biógrafo oficial dele, fala uma coisa interessante, que ele diz assim, que as chagas de São Pio, diferentemente da de São Francisco, a chaga de São Pio é semelhante à sarça ardente. Depois que Moisés encontra-se com a sarça ardente e começa o processo de libertação de seu povo, não se ouve mais falar da sarça ardente, ela desaparece. Então ele diz assim, que naquele período histórico da Itália e da Europa, as chagas de São Pio, que também foram chagas, tanto quanto a de São Francisco, elas tomam esse caráter de ser como a sarça ardente. Uma vez que o povo já tinha voltado para Jesus Cristo, para a libertação, não havia necessidade dela continuar. Por isso elas teriam desaparecido. Essa é a leitura desse autor, né? Que para mim é válida, eu acho que é interessante. Né? Que de fato há uma configuração também de São Pio a Jesus Cristo, dentro daquele momento histórico, mas não teve necessidade de permanecer. Eles desapareceram. Né? Então ele é um crucificado que, enquanto há o respiro de vida naquele corpo, permaneceu Cristo. Uma vez que não tem mais, né? Ela não tem mais por que existir. Não tô tentando responder, tá? A polêmica, mas apelando para o que os escritores nos trouxeram, né? Porque as pessoas podem fazer mil e uma pesquisa, pode fazer mil e uma leitura na linha clínica, na linha psicológica, na linha histórica, mas tem também, a gente não pode deixar que também existe uma outra linha de leitura, que é a linha mística, né? Ou a linha mítica. O mito, ele conta uma verdade absoluta sem usar uma linguagem direta como um texto jornalístico. A mesma verdade de uma outra maneira. Não, tá ótimo, tá ótimo, porque eu acredito que eu não sou o primeiro a fazer essa pergunta para você. Acredito que outros já fizeram. Sim, sim, sim. E Frei, tem mais algum detalhe que você gostaria de destacar sobre essa passagem tão incrível para nós franciscanos, para toda a igreja, deste ápice da configuração de Francisco com Cristo? Até porque eu coloquei São Pio, mas agora também já celebramos, né, esse podcast aqui. Ele já está nos estigmas, né? Então nós já celebramos uma outra santa, que é Santa Verônica Giuliani,
que em seu coração também tinha as marcas da paixão, né, do Cristo. Então, ou seja, é algo muito semelhante aos franciscanos ter essa configuração como Cristo, assim por diante. É uma coisa que eu acho que destacaria, que é uma curiosidade, né? O texto mais imediato de Francisco, quando ele recebe os estigmas, são os louvores ao Deus Altíssimo. Eu vou até ler uma parte aqui dele aqui, só para a gente ver com que esses louvores, né? Depois alguém pode procurar, não isso está na internet. O texto é assim: Vós sois santo, Senhor Deus único, maravilhas. Vós sois forte, vós sois grande, vós sois altíssimo, vós sois Rei onipotente, vós, ó Pai, sois o Rei do céu e da terra. Vós sois Senhor Deus dos deuses, vós sois o bem, todo bem, o sumo bem, Senhor Deus vivo e verdadeiro. Vós sois amor, caridade, vós sois sabedoria, vós sois humildade, vós sois paciência, vós sois beleza, vós sois mansidão, vós sois segurança. E assim vai indo esse vós, esse vós, esse vós. E é um texto que no momento de maior configuração de Francisco com Jesus Cristo, não é um texto para Cristo. Isso é curioso. Francisco não se dirige a Jesus Cristo nessa oração, mas ele se dirige ao Pai. E isso tem um significado interessante para nós, assim, que acho que daí é a moralidade de fato do frade menor, né, e de todos os franciscanos. É que nesse momento Francisco poderia, não disse, mas sim poderia intuir como aquela frase que Paulo diz tão fortemente numa das suas cartas: eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então Francisco está tão configurado ao Filho naquele momento, a Jesus Cristo, que Francisco reza ao Pai com o coração do Filho. Na voz de Francisco está a voz do Filho. Na voz do Filho está a voz de Francisco. E por isso esse dirigir-se completamente: vós sois santo, Pai santo, vós sois o grande, Pai santo, meu Pai santo. Então isso o que chama mais atenção para nós é isso, de que ele está agora configurado totalmente a Jesus Cristo, né? Não só nas chagas, mas na própria relação com o Pai. Francisco é um outro Cristo nesse momento. Por isso reza como Jesus Cristo. Que não foi assim de um momento para o outro, né? Não foi num momento mágico. Lógico que isso foi assim, Francisco foi ao longo da sua vida configurando-se a Jesus Cristo. Quando nós rezamos, por exemplo, o Ofício da Paixão, que é um outro texto de Francisco, que é uma coleção de salmos que ele compõe, todas as orações é Francisco tentando entrar no coração de Jesus Cristo para dirigir-se ao Pai. Que sentimentos Jesus tinha nesse momento? Como Jesus olhava para o Pai? E olhar para o Pai também é como Jesus olhava para esses irmãos. Como Francisco olha para o outro, para o próximo. Como Francisco olha para a criação. O olhar do Filho. Do Filho que é o sacramento do Pai. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Frei Ricardo, nos dê aí algumas pistas para chegar a essa configuração, pelo menos 1% dela. Eu acho que o Francisco, para nós, é o caminho mais curto para a gente aprender essa configuração com Jesus Cristo, né? O que Jesus faria no meu lugar? Como amar como Jesus amou? E interessante que o esvaziamento de Francisco se dá justamente nesse momento em que aqueles que deveriam agradá-lo não fazem. Então, o tanto de paciência e de amor que ele tem é o que mais, ou é a medida daquilo que ele tem que se trabalhar. Então, penso que para nós, iluminados pelo exemplo de Francisco,
Deus não vai nos fazer de uma hora para outra configurado a Jesus Cristo. Não vai fazer a mim, Frei Ricardo, Jesus Cristo. Não vai fazer ao senhor, Frei Davi, Jesus Cristo, de uma hora para outra. Mas ele vai nos dar oportunidades. Qual é a oportunidade que o Senhor tem de se configurar a Jesus Cristo crucificado? Qual a oportunidade que o Senhor tem de se configurar a Jesus Cristo sem nada de próprio? Qual é a oportunidade que eu tenho de amar os inimigos e aqueles que me perseguem, como Jesus Cristo fez? Será nos dar oportunidades. E essas oportunidades não são um castigo nem desafios, mas são as chances de nós nos configurarmos a Jesus Cristo, de poder dizer, já não sou mais eu quem amo, né? É Jesus Cristo que ama em mim. Então, é por isso que Francisco nos aponta esse caminho, né? De que ele também achou que estava pronto. Olha, uma ordem constituída, reconhecida no mundo inteiro, os frades já estavam ensinando nas universidades, haviam presbíteros, bispos que tinham se convertido, grandes homens ricaços da época tinham se convertido e virado frades. E Francisco falou, está tudo resolvido. Não, de repente ele viu que nada estava resolvido, faltava ser crucificado. Frei Ricardo, minha gratidão por todo o seu conhecimento partilhado aqui neste podcast. Acredito que irá edificar, iluminar, transformar muitas pessoas que estão nos ouvindo e, acima de tudo, aumentar em nós o desejo de viver cada dia mais esta configuração com Cristo, a exemplo do nosso seráfico Pai, São Francisco. E que esses 800 anos que celebramos nesta data seja para nós motivo de vigor, motivo de força, para não desistirmos nas tempestades, nas crises, mas antes nos recomendarmos ao Senhor. Frei, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade e digo que celebrarmos os 800 anos das chagas de Jesus Cristo também é a chance para nós subirmos no nosso alvéole inicial. E mais do que só as feridas de Francisco, nós celebramos um homem que entrou na lógica do Evangelho. E os estigmas foram sacramentos de uma lógica interna, de uma lógica espiritual, de uma adesão total a Jesus Cristo. Então, que Ele possa nos interceder por nós, para que nós possamos também vivenciar no dia a dia aquilo que nós professamos e celebramos na liturgia, né? A partilha, o perdão, a construção de um mundo, a paz e o bem, seja o centro de todos os viveres, né, dos seres humanos e de todas as criaturas. E assim, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos, como que podemos dizer, em êxtase, felizes, serenos, pois então, Deus tem estas surpresas para nós, como diante de um podcast você conhecer ainda mais sobre o carisma franciscano capuchinho. Com a graça de Deus, esperamos ter o Frei Ricardo aqui, também numa próxima oportunidade. E eu convido você a curtir este podcast, a compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com os confrades, com as irmãs, para que mais e mais pessoas conheçam esta grande dádiva dos estigmas de São Francisco de Assis, que é o ponto alto da configuração dele com Cristo. E te aguardo no próximo episódio, que com certeza estará magnífico, com um convidado, uma convidada muito, muito especial, que nos ajuda ainda mais nesta caminhada de santidade diária. Pois bem, visite também os outros podcasts aqui da nossa plataforma, da Rádio Evangelizar, da obra Evangelizar, da Capcast também, da qual este nosso produto está sendo oferecido. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Paz e bem!